Ei, você aí que tá me assistindo, você tem o sonho de morar fora do Brasil? Se sim, fica nesse vídeo comigo que eu vou te trazer a experiência de uma pessoa que mora fora. Roda a vinheta. Olá, amigos, tudo bem? Bom, bem-vindos de volta ao meu canal. O meu nome, para quem não me conhece, o meu nome é Michele e eu tô feliz porque você tá aqui. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, é sua primeira vez, eu vou pedir para você clicar aqui nesse botãozinho vermelho que tá em alguma dessas pontas aqui, se inscrever no meu canal. E se você puder já deixar o seu like nesse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. E o seu like vai me ajudar a expandir meu canal, a levar meu canal para mais pessoas em um momento em que o YouTube tem tantas pessoas fazendo o mesmo tipo de conteúdo, né? Então, se você puder se inscrever, deixar o seu like, vai ajudar muito. E no vídeo de hoje eu vou bater um papo com um amigo meu de muitos anos, que é o Ronaldo. Ele mora fora do Brasil já há uns 3 anos e a gente vai conversar um pouco sobre essa experiência de viver fora. Então, se você tem esse sonho ou conhece alguém que sonha em morar fora do Brasil, se você conhece alguém, compartilha esse vídeo com seu amigo. Se você tem esse sonho, fica aqui que você vai conseguir ter uma ideia de situações vividas, né? Quando a gente muda, vai para um outro país, quais são as dificuldades, quais são os desafios, quais são os pontos positivos. Com certeza você vai gostar. Então eu peço para você ficar aqui até o final desse vídeo e no final desse vídeo deixa o seu comentário dizendo se você gostou, o que você tem de sugestão e se você tem alguma sugestão para um próximo vídeo, eu vou pedir para você também deixar aqui nos comentários que no final eu vou responder todo mundo, tá bom? Vamos pro vídeo. Oi, Ronaldo, bem-vindo, tudo bem? E aí? E aí? E aí, tudo bem? Não, estou feliz, nem esperava esse convite aí. Tomei até um susto quando você me falou, mas Isso. vamos lá, vamos conversar e falar. Tô feliz pra caramba do seu canal, né? Na verdade, quando você me falou, acho que estou mais empolgado que você. E aí, Com certeza, espero que, estou me acostumando ainda. espero que faça muito sucesso, é só o começo. Vamos lá. Obrigada, hein? Muito obrigada também por você aceitar participar aqui comigo. E é um bate-papo bem informal, né? Só para deixar o pessoal a par. O Ronaldo é meu amigo da vida inteira, assim, desde criança. E a gente já trabalhou junto, a gente era vizinho, então a gente tem muitos anos aí de amizade, né? Então eu trouxe ele aqui hoje mais com o objetivo de compartilhar um pouco da experiência dele fora do Brasil. Então, Ronaldo, primeira coisa, eu queria que você contasse um pouquinho aonde você mora, o que que você faz e o que que te levou a morar fora. Como que você chegou aí? Qual que foi o processo? Né? O que que você fez para conseguir morar fora? Essa é a primeira situação que eu queria que você contasse pra gente. Então, na verdade, eu trabalho no Chile, né? Trabalho na Latam, então, para quem gosta de viajar, já é bem propícia a empresa, né? Para viajar, para conhecer outros lugares. E, na verdade, para mim foi um sonho estar trabalhando em outro país. Então, assim, o processo para eu ir morar no Chile, na verdade, eu separo em três coisas. Primeiro, o sonho que você tem, tudo começa por um sonho, uma aspiração que você tem de chegar em algum lugar. E aí depois desse sonho que eu tive, também tiveram vários conflitos, várias objeções e também outra parte que eu penso que é muito importante, não basta você ter somente o sonho, mas você precisa também se preparar. E aí tem várias formas para você se preparar para chegar onde você quer. Então, assim, começando do sonho, quando começou o sonho? Antes de, sei lá, antes de 2013, porque em 2013, eu não sei se você lembra, mas foi a época que eu voltei para a TAM. Na época era TAM ainda, não era nem Latam. E pela segunda vez você me ajudou a voltar para a Latam, né? Porque a primeira vez você me indicou, e a segunda eu estava com o e-commerce lá, e eu tinha saído para uma empresa de energia elétrica, depois para o e-commerce, e É. aí a gente conversando, você falou, meu, por que você não volta para cá e tal? E aí você me convidou para voltar, fiz a entrevista, deu tudo certo, né? E o fato de você estar preparado sempre também te ajudou a voltar, né? Porque toda vez que eu falava seu nome, as pessoas queriam que você voltasse. Então, também tem um mérito seu aí, né?
teve a minha indicação, mas teve o seu mérito também de estar preparado, que é o que você está falando, a importância de estar preparado, né? Para quando surge uma Sim. oportunidade, né? É. Beleza, mas Mas continua. assim, antes de 2013, eu Uhum, nem pensava em morar fora, não tinha esse sonho. E eu certo, não tinha esse sonho não porque eu não queria. Eu não tinha esse sonho porque era uma realidade muito distante, era uma coisa muito distante da minha realidade. certo. Então, imagina, eu vivia aqui na Penha, Zona Leste, né? Todo mundo dá risada que atravessava São Paulo para ir trabalhar todo dia. Sim. E assim, morar fora, eu não tive assim, vamos supor, meu irmão, meus pais, família, não tive ninguém que morou fora do país. Eu acho que em 2013 eu nem tinha viajado para fora do país, apesar de ter trabalhado em 2008 até 2010 na Latam na época, eu não tinha viajado para outro país. Eu fiz uma viagem para Foz do Iguaçu com a minha mãe, aí a gente foi até o Paraguai e voltou. Só isso. Uma experiência Essa foi a minha viagem internacional. é uma Então, viagem assim, internacional. Agora você deu minha, uma. minha, Sim, então, minha realidade estava muito longe, então nem passava pela minha cabeça. Aí, em certo. 2013, quando a gente começou, quando eu entrei na área de planejamento, né, controle de gestão e tal, Sim. eu lembro que o Toninho, o Fábio lá falaram, "Ó, vocês precisam, falou para mim, para você e para o Eric, né? Acho que foram nós três. Falaram, vocês precisam ir para o Chile, É. porque a gente vai implantar um sistema novo na área e vocês precisam ir para lá para aprender a mexer nesse sistema. Ah, Eu foi falei, aquele beleza. do BPC lá que a gente fez. Ai, fase, é. É, Muito bom, valeu a pena, viu? Foi legal. então, e aí foi uma semana que a gente foi para o Chile, ficamos lá no Chile e uma semana dentro de uma sala. Primeiro assim, foi uma experiência surreal para mim. Tá viajando ao trabalho, para mim aquilo era um prazer, não era nem um trabalho, tá viajando. E eu Sim. todo animado, mas tinha um detalhe, eu nunca tive contato com espanhol. Ah, Então, assim, a gente imagina, espanhol é muito parecido com português, então a gente vai tirar de letra, né? E a gente foi. Passamos uma semana tendo treinamento, né? E eu lembro que aquele prédio a gente chique. saía do, a gente saía do treinamento, um olhava para o outro e falava, meu, a gente vai ser mandado embora porque a gente não está entendendo nada, Pô, mas né? aquele menino também, ele era difícil de entender, né? Ele é um menino novinho, eu lembro que ele era muito, falava muito rápido. Nossa, Então, e eu lembro que eu estava assim, usando acho que toda a minha capacidade cerebral para tentar entender. sim. E teve um momento que eu levantei a mão para fazer uma pergunta em português, bem lento, né? E quando eu fiz uma pergunta em português, ele também não entendeu nada da minha pergunta. Então eu falei, meu, nem ele está entendendo Nem a gente nem ele. a gente entendendo eles. O pior Então foi foi que eu assim, estudei espanhol e mesmo eu não conseguia entender, porque às vezes só estudar também numa escola assim, no nosso país, estudar no Brasil muitas vezes não é o suficiente. E quando você vai exato. ver a realidade fora, você vê que a pessoa fala completamente diferente, você fica perdido, né? Não, é igual no Brasil, porque no Brasil você vai escutar o português aqui em São Paulo é de um jeito. Você vai para o Nordeste é de outro, no Rio é de outro. E o espanhol do Chile é diferente do espanhol da Argentina, que é diferente do espanhol da Colômbia e tal. Sim, é verdade. Assim, é diferente o sotaque, algumas palavras específicas. Não Sim, que o idioma é diferente, mas a maneira de falar é diferente. uhum, é verdade. Então, isso conta. Mas, quando eu cheguei no Chile, você já começa a pensar, meu, eu tô aqui, tô trabalhando, apesar de estar difícil pra caramba, que eu não tô entendendo bem, mas não é uma coisa de outro mundo, é possível. Tipo, eu posso pensar em vir para cá. Eu lembro que a gente ficou num hotel, que era um hotel, assim, top, assim, era o Hotel Atlas, né? Que Uhum, é em Las Condes. Las sim, Condes é bem legal lá no Chile. certo. E era o inverno, não sei se era junho, julho, alguma coisa assim. Sim. E aí, quando eu acordei assim de manhã, abri a janela, daí abro aquela janela, aquelas montanhas cheias de neve. Nunca tinha visto neve. Eu falei, meu.
sensacional, eu quero isso para mim, né? Quero morar E aqui, né? quero morar aqui. Não deu certo, não deu certo a primeira, não deu certo a segunda. Uhum. Eu não sei se eu tentei umas 2 ou 3 vezes. Só que aí quando você tenta uma vez não dá certo, você tenta 2 vezes não dá certo, a terceira você fala, meu, Nem vai dar acho que certo. eu tava viajando. É, não vai dar certo, acho que eu tava viajando. E aí Sim. você começa a desanimar até o momento que eu falei, meu, vou desistir, não quero mais saber disso. Então, Sim. assim, eu tentei algumas vezes, não deu certo e eu desisti. Certo. Porque começa a surgir, assim como várias objeções. Uhum. Então, tipo, eu não sabia o idioma, não sabia espanhol, e eu achava que isso ia pesar bastante para mim. Uhum. Primeiro, achei que também o tempo já estava passando, porque, querendo ou não, você acha que já estou velho para isso, porque Eu tenho 25 anos, 28 anos. mas sei lá, já terminei faculdade, e o meu preparo, como eu falei, não foi espanhol. Sim. Mas, assim, de certa forma, uma forma que eu sempre trabalhei foi, assim, dando o máximo de mim na empresa. Eu Certo. já tinha me frustrado tentando ir para o Chile e não dava certo, Uhum. mas, de certa forma, o que eu quero dizer é que as pessoas guardam o seu empenho, tipo assim, as pessoas que trabalham com você, e Uhum. nem só que trabalham com você, seus amigos. Eu acho que as melhores oportunidades que eu tive Sim. foram por causa de amigos que me conheciam a minha pessoa, nem só o trabalho, o jeito de ser, o seu jeito de ser. Minha gerente, na época, ela falou, Ronaldo, você pode vir aqui na sala para a gente conversar? Certo. E eu falei, meu, tem alguma coisa estranha, né? Não é normal, assim, nem tinha nenhuma Já reunião vou ser agendada. demitido já. Então, e tava tendo muita demissão na época. Certo. Aí ela me chamou lá, eu não tinha postulado para vaga nenhuma no Chile. Ela falou, olha, e para essa posição eles só estão falando no seu nome. E eles querem que você vá para lá. Eu tomei um susto, eu falei, meu, primeiro que eu nem sabia da posição. Sim. Segundo que eu nem falei nada, né? Nem pedi, nem me postulei nada. Sim. Engraçado que ela já estava com a proposta pronta. Eles Aí estavam ela me decididos, mostrou. né, que eles queriam você. Então ela me mostrou a proposta. Aí eu pensei, meu, isso só pode ser uma coisa assim de Deus, assim. Sim. Ela me falou lá, ela falou, então, faz o seguinte, vai para sua casa, pensa direitinho se você quer ir, Uhum. e aí você me fala. Daí na hora eu falei, não, eu quero ir. Ela falou, mas como você quer ir? Eu falei, não, eu quero. E ué, Ela falou, não, não, desde não. 2013, ué. Ela falou, não, vai para sua casa, pensa, depois você me fala. Daí eu fui para casa, no outro dia a gente foi, no outro dia, na mesma semana, ela me chamou para conversar, e aí, você pensou? Eu falei, pensei. Quer ir? Quero. Tô pronto. E aí foi muito legal, porque eu aceitei, aí teve umas viagens de reconhecimento, né? Uhum. E aí eu fui, né, nessa viagem de reconhecimento, eu fiquei uma semana lá só para conhecer melhor o país, o bairro, os lugares. Coisa Então, e eu chata. lembro, então, assim, foi surreal, assim. Daí eu chamei a minha mãe para ir comigo, e aí a gente ficou num hotel lá que chama Marina de Las Condes, que é em Las Condes também, e no inverno também, né? Sim. Então tava um frio, e a gente no hotel, e eu lembro que tinha uma piscina aquecida assim, no hotel, Você e vê do lado de fora, não é? Essa aí? você vê do lado de fora, você sabe qual que é, né? Ela é toda É de o vidro, vidro, né? É. e você vê a montanha. Tava um frio, aí eu pulei na piscina aquecida. E aquela vista daquelas cordilheiras cheias de neve. Eu falei, meu, só Deus pode fazer isso pela gente, porque, como eu falei, a gente veio de um bairro simples, assim, não um bairro normal, né? Classe média aqui de São Simples, Paulo. criação simples, né? Tudo é bem menos provável as coisas acontecerem para quem começa, né, tipo, sozinho, né? Praticamente, assim. Exato. E eu penso assim, se aconteceu na minha vida, também pode acontecer na vida de qualquer um. Mas esse, mais ou menos, foi o processo que aconteceu na minha vida Como que você chegou lá, então? Muito para eu chegar no Chile. ok. É, Posso te fazer mais umas perguntinhas? sim, claro. Vamos lá. Então tá bom.
Você pode falar um pouco pra gente uns 2 pontos negativos, uns 2 pontos positivos, assim, alguma coisa assim, e os principais desafios que você encontrou depois que você chegou aí no Chile, tipo, logo quando você chegou e durante você já tá aí, quantos anos que você tá aí já? Eu vim em 2018 para cá, né? Então já vai E fazer aí, 3 anos, certo? exato. Se você puder contar pra Então, gente. assim, para mim, pelo menos o que eu conheço do Chile, o Certo. lugar que eu moro, assim, que eu trabalho, para mim é sensacional. Uhum. Então, na verdade, assim, a qualidade de vida que eu tenho de trabalhar caminhando, algumas vezes eu posso almoçar em casa, sempre nos lugares tem aquelas bicicletas para você alugar e passear, ou de patinete, aqueles elétricos. Legal, hein? Tem muito parque, os parques aqui, assim, são sensacionais. Mas o principal desafio, para mim, Uhum. foi o novo. Acho que tudo que é novo causa, assim, certa tensão na gente. Sim. E, e para mim era muita novidade, porque eu ia, por exemplo, eu vim morar sozinho aqui. Certo. Então, é uma, assim, a gente, eu acho que todos nós, né? A gente vive em comunidade, em amizade, em família. A gente precisa disso, né? Pelo Verdade. menos eu sinto muita falta, assim, de família, de amigos. Uhum. Então, essa para mim foi a parte mais difícil de todas. Então, o lugar para mim é excelente para morar, Uhum. qualidade de vida, de trabalho, de tudo. Porém, a parte de família, de amigos, é a que pesa mais. Então, você vai criar novos amigos, você vai criar novas relações, mas isso tem que ter, todo mundo acho que tem que ter um pouco de paciência. Alguns fazem amizades mais rápido, outros demoram um pouco mais, mas no começo eu acho que é a principal diferença. Acho Sim. que uma outra diferença Uhum. é a questão de comida. Então, assim, para mim, a comida brasileira é sensacional, Certo. no meu ponto de vista. Eu gosto de feijoada, gosto de muqueca, gosto de comida mineira, de comida nordestina, eu gosto. Certo. E, e isso você não vai encontrar fora. Tanto é que uma vez a gente foi comer feijoada, Uhum. porque tem um restaurante brasileiro lá no Chile. A gente Uhum. convidou um monte de gente, né? Inclusive uns chilenos também. Certo. Uma menina comendo feijoada, né? E toda a gente adorando a feijoada, né? E ela vira pra gente e fala: Meu, que estranho, né? Ela fala: Que raro, que estranho comer arroz com feijão. E a gente fala: Meu, a coisa mais natural pra gente é comer arroz e feijão, mas pra E ela, eles não misturam também, é difícil. É mais tipo se comer num restaurante mexicano, por exemplo, mas americano mesmo, eles não misturam também, não. então. E eles aqui também têm o costume muito de comer palta, né? Que eles falam que é o abacate. Então eles pegam o abacate. A gente come, geralmente aqui, a gente comia abacate com leite, né? Doce ou com leite moço, alguma coisa. E eles não conseguem nem imaginar isso, porque eles comem salgado. Então eles pegam o abacate, passam no pão como se fosse manteiga e comem. E é a mesma coisa E também. Eu falo que tem doce que a gente come com açúcar, eles ficam tipo, como assim? É, então, tem que se acostumar mesmo então é com isso. a alimentação, né? Porque é bem diferente, né? Até o gosto da Então, água, né? Eu lembro que o gosto da água aí no Chile era muito forte. Não sei se você já se muito. acostumou. Não, eu sempre tenho que comprar água porque para tomar assim da torneira não dá. Parece bobeira, Então, mas quando você nunca foi, você não faz a menor ideia. E aí quando você começa a morar, tipo, eu lembro umas coisas bobas, mas que eu me dava desespero, tipo, quando eu ia tomar banho, o shampoo não faz espuma no cabelo por causa da água. E, o tipo, pessoal, a água tem gosto. Aí você não consegue beber, tipo, meio litro de água. Você toma, tipo, um copo e fica assim, nossa, que água esquisita. São coisas então, e as pequenas, né? Mas mulheres, que faz diferença, né? acho que as mulheres sofrem mais com o cabelo. Eu, para mim, tanto faz, né? Mas as mulheres têm esse problema com o cabelo. E a gente começa a valorizar algumas coisas que a gente tem abundância no Brasil, né? A água, a comida, o jeito das pessoas. E só para terminar, então, tipo assim, um desafio que eu tive muito grande quando eu cheguei, eu lembro que eu cheguei trabalhando muito, né? E aí, Certo. como a gente estava em orçamento, eu estava trabalhando até meia-noite, trabalhando muito, né?
Certo, E aí, inicialmente estava numa parte hotel. E chegou o dia de eu mudar pro meu apartamento, né, que eu tinha alugado. certo. Eu estava sozinho e trabalhando até tarde. Então eu falei, sabe o que eu vou fazer? Vou acordar às 6 horas da manhã, eu tinha pouca coisa para mudar. Sim. Eu peguei um Uber, fui em 2 viagens. Deixei tudo lá no novo apartamento, Certo. entreguei a chave do apart hotel e falei, depois eu arrumo mais tarde, né? E esse dia eu trabalhei até meia-noite. Nossa. Aí cheguei em casa assim, moído. Falei, agora eu tenho que tomar um banho, dormir para amanhã trabalhar tudo de novo. Sim. Aí cheguei em casa, falei, meu, agora eu tô no meu apartamento, tranquilo e tal, começar a arrumar as coisas. Aí fui tomar banho. E lá é a gás. Ih, E o cara tinha esquecido de ligar o gás do apartamento. E aí eu vou abrir era um inverno ainda, né? nossa. Vou abrir o chuveiro, Tô chuveiro gelado. de pensar. Eu falei, meu, não tem como tomar banho gelado, porque a água não é fria, ela é gelada no inverno. Congelante, né? Aí eu falei, vou ter que dormir sem tomar banho. E amanhã eu vou ligar para um amigo meu que mora aqui na rua, Tomar eu banho, vou lá na casa dele tomar banho. É um brasileiro, né? Amigo meu. sim. Daí eu dormi. No outro dia acordei, acho que eu acordei um pouquinho mais tarde. Uhum. Meu amigo já tinha ido trabalhar. Hum, Ele falou, meu, se você tivesse me avisado, eu te esperava, mas agora eu já estou no trabalho. Eu falei, meu, Teve que vou ter ficar que tomar um banho gelado. banho. Ninguém imagina. Não, tomei banho Tomando gelado. água. No inverno. Jesus. Tá vendo? Porque você é brasileiro. Porque se fosse ó, muita gente de outro país, não ia fazer questão de tomar esse banho gelado. Ia esperar até ligar o gás. Tomei banho gelado. Mas é legal porque as pessoas não têm a Mas é menor isso. noção, às vezes, dos desafios mesmo que a gente passa, né? Mas muito legal saber disso. E aí, já que você tá, então, aberta aí para conversar com a gente, tem mais umas duas aqui. Mas uma pergunta que eu quero te fazer, que aí já é um pouco mais delicada, é o seguinte: se você já sofreu algum tipo de preconceito aí no Chile, mais pela questão de você ser estrangeiro mesmo, né? Quando você vai comprar alguma coisa e a pessoa identifica no seu sotaque que você não é do lugar, né? Eu não sei aí, aqui acontece muito isso. Às vezes a pessoa tá nítido o que você tá falando e a pessoa tá fingindo que não tá te entendendo. Porque tem gente que tem essa bobeira, sabe? Tipo, de não querer ajudar e tal. Ou algum outro tipo de preconceito. Então, eu queria saber de você se você já viveu, ou já vivenciou pelo menos alguma situação nesse tipo, assim. Certo. Não, eu sei que existe preconceito, né, em vários lugares, aqui no Chile também não deve ser diferente, Sim. mas eu particularmente eu não sofri preconceito ou não percebi, pode ser isso também, né? É, é, Não liguei muito para isso. sim. E inclusive os amigos que eu tenho chilenos, assim, eles sempre me receberam muito bem. Uhum. Até teve um casal agora, há pouco tempo que eu fiz amizade lá, e eles, muito amigos, assim, vieram já para minha casa aqui em São Paulo, e eu levei eles para conhecer Ilha Bela e tal. Então, assim, eu não tenho Não tem problema. nada para reclamar, assim. Agora, é engraçado é Uhum. que para quem gosta de futebol, Sim. né, eles percebem que eu sou brasileiro. Uhum. E aí, quando eu falo que meu nome é Ronaldo, eles ficam, tipo, assim, fissurados. Eles falam, não acredito, seu nome é Ronaldo, você é brasileiro ainda. Para quem gosta de futebol, né? Que honra! Tem logo dois, Ronaldo, Então, famoso. É verdade. e Então, eu mas acho super engraçado. é engraçado mesmo. E eu acho também uma coisa assim, eu acho que a América do Sul, o pessoal é mais amigável. É todo mundo mais Sim, amigável, assim. Eu já fui para alguns lugares, assim, eu já, né, já fui para ir a trabalho, já fui para Argentina, por exemplo, Paraguai, esses lugares, e eu também nunca tive problema, mesmo quando você não consegue se comunicar direito, tipo, a pessoa tem paciência, assim, tipo, é simpático. Porque para eles o Brasil existe. Eu acho que a dificuldade que a gente encontra aqui na América do Norte é que para muita gente o Brasil nem existe. Eles acham que é uma grande floresta amazônica exato. e índio e só, entendeu? Então, tipo assim, a gente está começando a ficar, tipo, conhecido, talvez. Acho que pelo fato de você estar na América do Sul ainda, talvez aconteça menos, né? Não sei. Posso estar Exato. E enganado, mas pode ser que isso. me ajudou talvez também é que
eu tenho muitos amigos que também são estrangeiros no Chile. Eu tenho Certo. amigos chilenos, mas também tenho amigos, tipo, venezuelanos, colombianos, Sim, argentinos. Então, acaba que os estrangeiros ali se ajudando, né? entendi. Mas é Todo isso. mundo meio que na mesma situação, né? É, Muito bem. Tenho mais uma exatamente. aqui para a gente encerrar. Eu queria que você me falasse um pouco também, tipo, a sua opinião a respeito de aprender um novo idioma, né? E aí pode ser sobre o espanhol, pode ser sobre inglês, que eu sei que você também estuda inglês. E o que você acha que isso é necessário? Se você acha necessário, e se você puder, no final, contar, tipo, alguma situação inusitada que você viveu aí por questões do idioma mesmo. Talvez porque você não conseguiu falar a palavra certa ou alguma situação ligada a idioma, se você tiver para contar. Certo. Então, como eu falei, eu cheguei aqui no Chile, eu não falava espanhol, né? Eu Uhum, participava de algumas reuniões, tive algumas experiências, mas não falava. E eu certo. acho que a necessidade, ela faz a gente aprender, porque o ser humano, ele está preparado para aprender qualquer coisa, assim, seja um idioma, seja qualquer coisa, dependendo da necessidade real que você tenha de aprender isso. Sim, Eu lembro que eu cheguei, logo que eu comecei a trabalhar, eu falei, o pessoal sabe que eu falo português, vai ser, que eu estou aprendendo, que eu não sei muito espanhol, vai ser tranquilo, né? sim. Aí eu estava um dia sentado, o diretor passou, falou, eles estavam com umas dúvidas de INSS, que estava mudando é, a forma de pagar o tributo, alguns tributos e tal. Ele falou, Ronaldo, você entende de INSS? Eu falei, entendo. Vem aqui comigo rapidinho. Falando espanhol, né? Sim. Eu falei, caramba, o que que ele vai perguntar assim? Nem me preparei, né? Aí ele me leva numa sala cheia de gente, tipo assim, lotado, assim. Sim. E todo mundo sentado na reunião. Ele falou, trouxe aqui o Ronaldo para explicar para a gente sobre a INSS. E, Ronaldo, explica em espanhol para a gente, por favor. Você está no Chile agora, hein? Então, assim, foi o primeiro baque, assim. Aí eu fui falando Falou portunhol, portunhol. fui dando o meu máximo que eu podia naquela hora. Mas, assim, essas necessidades, elas fazem a gente aprender de um jeito ou de outro. É, Não tem jeito, você tem que aprender. Eu sim. lembro também um dia que toda quinta-feira a gente fazia um café da manhã. Uhum. E cada quinta-feira, uma pessoa da equipe era responsável por comprar o café da manhã. E aí eu perguntei, chegou a minha vez, eu perguntei para um amigo meu, eu falei, ó, amanhã eu tenho que trazer o café da manhã, quanto que vocês costumam de comprar de pão, Uhum. de cada coisa, né, de suco e tal. Daí ele me passou uma relação e falou, ó, compra isso que vai dar certo. Aí eu fui no mercado, Sim. pedi do jeito que tava escrito. Eu falei exatamente igual. Na minha forma de pensar, eu Tava tinha igual, pedido certo. certo. E aí eu pedi, não conferi e levei para o escritório. Certo. Aí chego no escritório, Não. todo mundo com fome. A hora que eu vou olhar a mussarela e o presunto, tinha acho que 3 fatias de mussarela, 3 fatias de presunto, porque ela não entendeu bem, né? E aí o pessoal falou, meu, Ronaldo, você está com medo de comprar? Pode comprar mais. E aí, Cara, tipo que era assim, questão de brasileiro de idioma. vaca. Então, questão de idioma que a menina não me entendeu bem, né? Meu E aí o Deus. legal, assim, no meu caso, que eu sou músico também, uma coisa que é legal, Sim. sou músico não, né? Sou aspirante a músico, né? Tento. É músico há muitos, o Ronaldo é músico há muitos anos, pelo menos uns 20 anos que ele toca teclado, mais violão e tem uma lista aí, a gente pode falar disso também depois. Você pode tocar pra gente Então, qualquer dia. aí quando eu cheguei na igreja também, né? A música é uma coisa sensacional que para mim é um idioma, assim, universal. Porque Uhum. quando eu cheguei na igreja, que eu pedi para tocar, fiz audição, passei todo um processo lá para poder tocar. Sim. E aí eu percebo assim o quanto que a música une as pessoas, né? Porque aí, tipo assim, na banda, tocando com o pessoal, parecia que a gente era amigo, assim, há vários anos e do mesmo lugar e tudo, mas é interessante. É, Mas é e isso. acho que a igreja também ajuda, né, a unir as pessoas. Então, Muito. tipo, é um ponto meio que para você tá morando num país novo, você não conhece ninguém, precisa de ajuda, tal. Talvez a igreja seja um ponto que, talvez não, com certeza a igreja é um ponto que vai te ajudar. Por exemplo, aqui mesmo tem um bairro aqui, né, fica ali no nordeste mais da Filadélfia,
que é onde tem a maior concentração de brasileiros aqui, né? E eu vejo vários brasileiros que agora tá na mania de fazer live na igreja, né? Os cultos estão ao vivo, pela internet. Certo. E eu vejo que a maioria deles frequentam a igreja. Então, tipo assim, é porque eles têm uma comunidade muito forte de ajuda também, né? Então, tipo, se você vai para outro país, vai sozinho, que nem foi seu caso, não tem ninguém. Aonde você ia fazer amigos? Então, você tem, tipo, os colegas de trabalho, mas talvez a igreja também seja um... E aí, pouco importa a igreja se vai ser evangélica, se vai ser católica, mas uma comunidade religiosa pode também te ajudar a conseguir algumas coisas que você precisa no começo, pessoas para te ajudar, sei lá, numa mudança, né? Mesmo para ser amigo, né? Para estar perto de você Sim, e claro. ajudar essas situações. Muito Ajuda bem, muito, Ronaldo. muito. Muito obrigada. Muito bem. Acho que é o que eu tinha anotado aqui na minha listinha. Te agradeço por, né, se dispor a conversar comigo desse assunto. É uma situação nova que eu estou tentando fazer mesmo para mostrar um pouco mais assim aprofundadamente para as pessoas qual que é a realidade da gente que vive fora, né? Porque muitas pessoas têm a imaginação de que é um paraíso, né? De que nada dá errado, que é só tipo um glamour de estar morando fora, né? Você recebe em outra moeda, a pessoa acha que você fica rico e tal. E quando você vive mesmo no lugar, tem, com certeza tem os pontos que são muito bons, né? Que tipo, é, tem questões mais de segurança, né? A maioria dos países é mais seguro que o Brasil. Tem a questão de você viver uma nova cultura, nova experiência, mas tem o lado também dark, né? Da força, que é você tem que Claro. fazer uma mudança, você não tem ninguém para te ajudar a carregar o seu sofá. Você tem que nem eu mesma, eu fiz uma mudança aqui em setembro para essa casa e só sou eu e o Ricardo aqui, a gente não tem ninguém também. E aí a gente alugou um caminhão e, tipo, fez a mudança nós dois. Então, tipo assim, cama, sofá, cômoda, fui eu que carreguei com ele. Tipo, subir escada, descer escada. Então, tipo, até tema para um vídeo depois, talvez eu contar essa experiência da nossa mudança. Tipo, eu carregando tudo, 3 andares de escada para baixo e 3 para cima, tipo. Mas as pessoas às vezes não mensuram isso, né? E, tipo, outros vários Sim. pontos que são básicos, mas no dia a dia, tipo, causam sofrimento. Tipo, ah, eu quero comprar frango. Você não vai pedir frango, tipo, meio quilo de frango. Não é assim que pede. Quando você chega lá, você fala assim, meu Deus, como que eu faço para pedir, para comprar frango? Então, tipo, é coisa boba que a gente, quando tá fora, se depara com essas situações e fala, nossa, não é tão simples. E várias outras, né, situações mais sérias, né? Sim, Mas é isso, verdade. queria te agradecer, obrigada, viu, por você ter conversado comigo. E é isso aí. Vamos ficando por aqui, tá bom? Beleza. Obrigadão, viu, Muito Ronaldo? bom. Gostei bastante. Espero que o pessoal goste também, né? Vamos ver. Vai gostar, com certeza. Com certeza. Tá Bom, bom. obrigada, até mais. Tchau, tchau. Beleza. E aí, galerinha? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje. Me deixa aqui embaixo algum comentário dizendo se você gostou, se você quer que eu faça com outras pessoas, né? Deixa suas sugestões. E, por favor, deixa o seu like nesse vídeo e não se esquece de se inscrever aqui no canal, ok? Até um próximo vídeo. Tchau, tchau!